Irmãos, nos ajudem! Os meus filhos, a minha família, a nação brasileira precisa de vocês! Olha, é sempre difícil a gente analisar os comportamentos individuais, né? Porque que cada um teve essa escolha. Mas a gente pode recorrer a um artifício que é o seguinte: até mesmo nos manuais hoje consagrados de psicopatologia, existe uma síndrome, né, que se chama transtorno da loucura compartilhada, folie à deux, onde você pode então falar de formas de transtornos que não são individuais, são coletivos, né? O Freud, em alguns momentos, também aludia a essa possibilidade. Ou seja, nós não estamos falando daqueles todos, um a um, que estão ali envolvidos, mas o que acontece quando a gente entra num funcionamento coletivo de massa, né? Ou seja, o que acontece quando a gente se orienta para uma figura que exerce poder e autoridade sobre nós, que cria uma identificação horizontal de nós com os irmãos, né, que são como nós, e que pede de nós obediência em troca de segurança ou proteção, né? Então eu acho que é mais ou menos isso que está em jogo na formação desse efeito, né, que pode ser descrito assim como o que acontece quando o delírio é confrontado com a realidade. Então a gente tem um processo semelhante acontecendo com o bolsonarismo, né? Quer dizer, casa caiu, perdeu, né? A gente tem uma dificuldade porque esse discurso, ao longo dos 4 anos, ele em nenhum momento tem espaço para derrota, dúvida, voltar atrás, talvez eu estou errado, né? Debate, né? Quer dizer, em nenhum momento você tem uma espécie de relação tensa, ou incerta, ou indeterminada com a realidade. Então, quando a realidade chega, o melhor exemplo do que se passa é o homem do caminhão. Você diz assim, a realidade não vai passar. Eu vou deter a realidade. Não aconteceu. Se você nega aquilo, tornando ridícula e expondo a tua posição delirante, né? Quer dizer, aconteceu. Você não gostou que aconteceu, você não se conforma que aconteceu, mas o que você vai fazer? Você se apoia, né, no para-choque da contra-realidade, né? Você pula em cima do caminhão, você continua gritando, e isso não está acontecendo, o caminhão está indo em frente. Ainda bem que ele não passou em cima de você, podia ter passado. Os casos clássicos de folie à deux, loucura compartilhada, eles são tecnicamente resolvidos, clinicamente sanados, com afasta a pessoa do núcleo irradiante. Apesar da vitória de Lula, o bolsonarismo vai persistir. A gente precisa olhar para o bolsonarismo como uma face do Brasil, né? Inclusive a esquerda precisa reconhecer que isso é um movimento popular, é um movimento contra-revolucionário que se apropriou de pautas da esquerda, de retóricas, na verdade, da esquerda, mas é um movimento popular, conseguiu assim, grande capilaridade em vários lugares do Brasil. Ou seja, a gente tem que passar por um processo de desbolsonarização análogo à desnazificação. Hitler morreu, a gente perdeu a guerra. Não! As instituições, as comunidades, as igrejas, os pastores, você tem a internet, você tem um coletivo bastante extenso que continua partilhando isso que a gente chama de núcleo irradiador, né? Que são aqueles que confirmam, né, as hipóteses delirantes. Na ausência de Bolsonaro, a gente vai por outro. Daqui a pouco vem outro. E por isso, a dificuldade de transformação não é assim, aceita que o Bolsonaro perdeu. É como a gente desfaz um discurso, que é um processo cultural, é um processo libidinal, é um processo histórico, que tem que ver com... Escuta, quanto tempo demorou para esse discurso se formar? Anos e anos. Não foi de 16 para cá. Então é todo
um processo histórico que a gente precisa reconstruir para desconstruir o bolsonarismo. Não é fácil, acho que não vai resolver de uma vez. Essa ilusão de que a gente vai passar um pano e começar de novo não é bem-vinda. A gente sabe que a coisa se infiltrou capilarmente e, portanto, só vai se resolver, sei lá, uma geração. Tem que discutir mais seriamente o que é projeto político-pedagógico nas escolas. Hoje, o consultório é dia e noite discutindo porque São Paulo se formou no colégio elite um grupo de naziforme, num colégio alemão, dizendo, não, vamos levar os nordestinos de volta para o Nordeste, construir um muro e purificou o Brasil, tá bom. São pessoas de 12, 14 anos. Né? Não é para queimar essas pessoas em praça pública, mas quando um discurso desses acontece, nós precisamos repercutir para dizer como é que vamos tratar para que Auschwitz nunca mais, Bolsonaro nunca mais. Como é que faz? Bolsonaro é um personagem meio ridículo, pequeno, que a gente está vendo aí como é que ele reage numa situação de crise, né? Mas o bolsonarismo não. O bolsonarismo é um discurso muito forte, muito potente, que vai mobilizar aí coisas por se inventar, inclusive por se reinventar uma esquerda outra, né? Talvez, né? Acho que Lula está num momento de composição, de vamos juntar todo mundo para rever e fazer um balanço, mas precisamos de uma nova esquerda, né? Absolutamente, já escrevi sobre isso. Meu livro aí, Lacan e a Democracia, o nosso livro, eu acho que o bolsonarismo, tem muitas maneiras de a gente definir ele, mas ele é como um capítulo, né, do neoliberalismo, ele se apoia nos neofundamentalismos. Né? Fora do Brasil, a gente tem neofundamentalismos ligados aos estrangeiros. Né? Deixa morrer no Mediterrâneo. O Brasil, enquanto se discutia essa questão das imigrações e tal, a gente estava aqui um pouco Haiti, um pouco Venezuela, mas muito pouco, né? O que a gente inventou foi assim, o estrangeiro dentro do nacional. Então tem brasileiros que não deviam estar aqui, deviam estar em Cuba, na Venezuela. Esse é o discurso. Tem que ir embora ou morrer. Né? Deixa morrer. Né? É um tipo de necropolítica apoiada num fundamentalismo, num neofundamentalismo religioso. É difícil, né, organizar uma crítica a isso, porque essas religiões, elas são, de fato, um suporte para as pessoas sem apoio do Estado. Né? 60% dos evangélicos neopentecostais de terceira geração são pobres, e 61% são mulheres, e 62% são negros. Então, é essa que você quer incriminar? Não, peraí. Você tem que fazer um filtro e dizer, olha, aqui tem um processo que está empreitando os sofrimentos. Ele está dizendo assim, olha, vamos pegar o sofrimento real das pessoas, vamos instrumentalizá-los no delírio político. Vamos pegar o sofrimento real das pessoas, vamos oferecer algo em troca, né? Porque não é um engano fácil, não é uma coisa assim, contei uma piada sobre o pirulito que você vai ganhar no Natal e não te entreguei. Não, são redes sociais que dão apoio real a pessoas reais que estão sofrendo. E, não obstante, estão empreitando o sofrimento como uma causa apocalíptica, messiânica, dispensionalista, que é o nosso fundamentalismo. Eu não entendo porque as pessoas estão poupando isso. O Brasil criou um fundamentalismo. Não é Iraque, o homem-bomba, mas são esse discurso que está explodindo instituições, está fazendo pastores ordenarem voto para um ou para outro, como se fosse uma madraça, né, no pior sentido do preconceito, inclusive islâmico.
silêncio Bolsonaro é muito inteligente, né? Ele está como esperando, né, para ver onde que o discurso funciona mais, onde a resistência se organiza melhor. Ele está sendo um revolucionário 1789, Revolução Francesa. Ele está esperando as massas, né? Onde é que a insurgência popular vai dar mais certo, né? Só que eu acho que no departamento rodoviário do DER não vai chegar lá. Mas ele está esperando que o pessoal aqui que está na beira da Assembleia Legislativa, 1 hora, né? Tem 4 meses, 2 meses até o Lula assumir. Ele está esperando justamente uma brecha, né? Para tentar ou retentar aquilo que ele vem anunciando e tentando fazer, que é um golpe, né? Um golpe de verdadeiro apoio popular. Isso a esquerda precisa entender. Não é um golpe de gabinete, não é capa-espada. É um golpe que vem de baixo. Isso é difícil. Difícil, porque se você perder a mão, vamos dizer assim, se o Alexandre de Moraes não tivesse sido suficientemente rápido, etc., podia ter desandado a maionese. E até 1 de janeiro, ele terá outra chance. Por isso ele está em silêncio. Exatamente, esse clima meio de banho-maria, né, para ver se alguém entra e se alguém organiza essa insatisfação que está aí nas ruas, né, as pessoas fechando estradas e etc. Então, acho que é uma resposta não surpreendente do Exército, né, porque você tem uma ala importante que foi formada minimamente nos efeitos da ditadura militar, não quer repetir um erro grotesco, né? E, por outro lado, você tem uma outra ala que tem ambições políticas, né? Então, a gente não pode olhar para os militares como uma massa uniforme, como a gente não deve olhar para os bolsonaristas como uma massa uniforme, né? Em grande parte, o truque funciona assim, né? São várias insatisfações, né, diferentes, que são catalisadas contra o comunismo, e quando você responde a isso, você junta essas insatisfações. Não ignorar essa atitude errada da esquerda antiga e que tem uma concepção de psicopatologia e de clínica por trás equivocada, que é assim, deixa o louco falando que ele fica sozinho no deserto e ele mingua. E isso não funciona. Você deixa o louco falando, ele fica isolado, ele fica ressentido, ele fica lá pensando que na 5ª série fará o mal dele, e um dia ele sai e apronta e se vinga de pessoas que não estão nem aí. Ou seja, é o que a gente defende no laboratório de teoria social, filosofia e psicanálise, é o que a gente defende com renovação do pensamento clínico, né? Quer dizer, precisa escutar a loucura. Você tem um tratamento para isso. Mas você quer internar todo mundo? Não é um tratamento clínico, não é pôr todo bolsonarista no divã. É um tratamento de discurso. Isso envolve processos de cultura, isso envolve processos de interpretação, isso envolve processos de informação, isso envolve processos de formação política. Isso é um conjunto de coisas análogas à clínica, né? Não é o que eu faço com os meus pacientes, é uma coisa parecida, é uma versão, né, disso. Por isso a gente, em vez de usar psicose, se tem uma doença ou um transtorno, a gente usa loucura, porque loucura é um termo mais antigo, é antes de que isso se transformasse numa doença, né? É algo que mobiliza politicamente as pessoas.